Ótimo. Muitíssimo obrigado por estarem aqui em nosso desenvolvimento IELTS Writing comentado, onde que nós aqui estaremos efetivamente realizando um exame IELTS Writing na prática. Vocês, como podem perceber, temos aqui mais do que 3 estudantes em sala de aula, mas todo instante, em momentos específicos ou a qualquer momento, vocês podem especificar as suas dúvidas. Seja ligando o seu microfone, como se fosse numa sala física, cara a cara, sem maiores problemas. Você pode ligar o seu microfone e perguntar, ou você pode simplesmente escrever no chat room a sua dúvida sem maiores problemas. Lembrando, como sempre, que não existe pergunta estúpida, não existe pergunta boba. A sua dúvida é sempre importante e ela é sempre útil para todos os outros que estão aqui conosco, não é? Então, aqui nós vamos começar com uma produção IELTS Writing Task 2. Lembrando, o exame IELTS Writing é sempre o último exame que você faz, seja à mão, seja no computador. Seja de qual forma que for, o exame Writing é o último que você faz. E você tem nele 2 produções escritas a fazer. A primeira é denominada de Task 1 e a segunda é a denominada de Task 2. O exame como um todo dura 1 hora, 60 minutos, portanto, sendo que você tem 20 minutos para fazer a sua primeira produção, a Task 1, e 40 minutos para fazer a sua segunda produção, a Task 2. Existe uma real diferenciação entre o exame Academic e General Training, mas no Task 1, na primeira produção de 20 minutos que você faz, não é? No caso do exame Academic, você tem a necessidade de fazer análise de gráfico, e no caso de dados visualmente representados em um determinado tema, e no caso do exame General Training, você tem uma carta a ser escrita. Você não pode necessariamente dizer que a carta é mais simples, tecnicamente dizendo, do que a análise de dados que você tem que fazer no Academic. Mas o tema já mostra para você, no caso da carta, como estruturar a sua produção e, por consequência, a estratégia a ser aplicada é mais simples. Enquanto que, num contexto acadêmico, você tem que saber, inferir, principalmente, o que é esperado por parte do instrutor, não o instrutor, mas o examinador, não é? Da sua produção. E, havendo a possibilidade de nós estarmos fazendo isto, hoje eu também vou tentar abranger com vocês uma produção Academic Task 1. Mas eu realmente gostaria de priorizar hoje em particular a produção Task 2. Porque, primeiro, ela é que mais vale pontos, mais tem peso no dia do seu exame. Ela, de fato, acaba sendo, inclusive, tão importante no processo que nós até mesmo sugerimos você começar com a sua produção Task 2, ou seja, a sua dissertação, que é sempre exatamente igual, independente se você está fazendo o exame à mão ou no computador, Academic ou General Training. Você começa com a segunda produção e depois vai para a primeira. E isso não equivale a nenhuma espécie de quebra de regra. Você simplesmente está tendo uma forma estratégica de começar o seu exame. Por quê? Porque se você tiver algum problema de time management, e é bem provável que você terá, e quando digo time management, eu nem estou falando uma situação catastrófica. O que eu estou falando é a situação onde que a última produção que você deixa para fazer, você acaba tendo menos tempo do que o ideal para fazê-la. Ou seja, você tem 20 minutos sugeridos para você fazer o Task 1 e 40 minutos para você fazer o Task 2. Você, então, provavelmente vai chegar à última produção alguns minutos a mais do que deveria, portanto, você vai ter menos de 20 minutos para fazer uma produção Task 1 ou menos de 40 minutos para fazer uma produção Task 2, se você deixa uma produção Task 2 por último, não é? Então, quando você tem menos tempo para fazer uma produção, a probabilidade de você cometer erros, por mais preparado que você esteja, é mais alta. E, portanto, tendo esta previsão de problemas inevitáveis que vão acontecer, mesmo que mínimos, mas que vão te custar pontos, devido ao afobamento natural de se ter menos tempo para fazer a produção, nós sugerimos deixar sempre a primeira produção, o Task 1, por último. Porque assim, qualquer efeito colateral negativo de menos tempo que você tenha, realmente é menor. E assim você efetivamente tem a capacidade de administrar melhor a dinâmica de realização do exame como um todo, não é? E, bom, Task 2 é realmente crítico
nós temos ainda mais atenção em termos de que estrutura usar e como organizar as coisas, porque o potencial de nós nos atrapalharmos e fazermos uma produção que não tem qualidade e que, no final das contas, realmente afeta até mesmo a maneira como que nós administramos o tempo no exame IELTS Writing como um todo é bem grande, não é? Então, o que eu vou estar aqui buscando me focar nesta aula de hoje em particular é no processo de estruturação de uma produção Task 2, que é inclusive uma questão que nós realmente fazemos em todas as aulas, mas não somente isso. O meu objetivo também é lidar com a utilização de vocabulário. Eu posso até mesmo denominar que o que nós vamos estar fazendo aqui é Vocabulary Management, ou seja, administração de vocabulário. Por quê? Um problema recorrente que nós temos estudantes nos reportando ao longo de todo este período, quando eles, em especial, estão começando o desenvolvimento, é o mencionar de que não tem vocabulário suficiente. Eu não tenho vocabulário suficiente. Eu tenho vocabulário para fazer a produção, mas eu acho a minha produção tão pobre. Eu tenho, de fato, que obter mais vocabulário. E, por consequência, se eu não ter este vocabulário, eu não vou conseguir obter a nota que eu preciso. E, bom, existem níveis aqui, e vocabulário. Existe vocabulário, de fato, que é tão, mas tão pobre, que você nem ao menos consegue expressar uma ideia complexa, mesmo com o vocabulário simples que você tem em mãos. Agora, existe um vocabulário fundamental, que com ele você consegue se expressar de uma forma avançada na língua inglesa, sem necessariamente utilizar do vocabulário mais sofisticado do mundo na língua inglesa. E isto é uma perspectiva muito importante termos em mente, porque inglês não é português. Ou melhor, inglês não é uma língua latina como espanhol, italiano, francês e português, igualmente, onde que para você se comunicar de forma avançada, você precisa de utilizar vocabulário extremamente sofisticado, não é? A língua inglesa é uma língua extremamente simples. Ela tem muitíssimos menos tempos verbais para você estar trabalhando com. E você, para, portanto, se comunicar de uma forma avançada, não necessariamente depende deste vocabulário extremamente rebuscado, que na realidade dependemos na língua portuguesa para demonstrarmos para alguém que de fato somos alfabetizados nela de forma apropriada, não é? E um modelo muito bom para você ter quando o assunto é o vocabulário a ser utilizado por você em uma produção IELTS Writing Task 2 é o nível de vocabulário que você encontra em um artigo em um site de esportes. Então, se você se questiona qual é o nível de vocabulário que eu preciso de ter para, por exemplo, obter 7, 7,5, 8 no IELTS Writing, busque não necessariamente comparar a sua escrita com a escrita de um jornal científico, ou até mesmo a escrita que você tem nos textos reading do exame IELTS Reading. Mas, se você ter aquela escrita que você tem em um jornal de esportes em inglês, ou um jornal de carros em inglês, você tem uma ótima referência, porque você vai ter, de fato, um vocabulário principalmente fundamental, mas utilizado de uma forma que é flexível e avançada, sem necessariamente com a utilização de palavras que individualmente são avançadas. Então é aquela questão, para você se comunicar de forma avançada em inglês, você não precisa de palavras avançadas. E eu tenho como objetivo fazer isso daqui ser provado hoje para você, mas você também não precisa tomar a minha palavra como referência, como dito, sinta-se à vontade para ir a um site de esportes em inglês, como ESPN, e veja o artigo ou artigos que lá você encontra, e veja o vocabulário lá utilizado. Não é o vocabulário que você vê na CNN, não é o vocabulário que você vê na USA Today, que são, ou Scientific American, que são sites que normalmente as pessoas sugerem as pessoas lerem para obtenção de vocabulário. Então, não estou dizendo também aqui que você precisa, ou melhor, não precisa de obter vocabulário. Quanto mais vocabulário nós buscamos, melhor. Agora, se você não está de fato tendo precisão com aquele vocabulário fundamental, saiba, primeiro, ele é muito mais importante na sua nota final do que o vocabulário rebuscado, porque ele é o vocabulário realmente utilizado no dia a dia. E se você não tem precisão dele, quiçá a precisão no que é mais rebuscado, não é? E
também, como dito, é aquela questão. É completamente possível em inglês você se comunicar de forma avançada com o vocabulário fundamental. E somente fazendo aquela comparação que eu sempre gosto de fazer, não é? Se você tem uma sentença como essa, she have been eating, isso está errado. O correto é she has been eating. Agora, algo que te faz perder ainda mais pontos, isso a gente vê pessoas, essas mesmas pessoas que falam que precisam de vocabulário muito rebuscado para obter a nota que eles precisam no IELTS, e até mesmo essas pessoas são, por exemplo, nível B2, ou até mesmo C1 no padrão comum europeu, mas vamos considerar na média de B2, elas estão escrevendo nas suas produções she eat pizza. Não she eats pizza. E este é um erro muito mais grave, que te faz perder muito mais pontos do que o erro que você cometeu com Present Perfect, que é uma estrutura muito mais avançada. Então, a questão é você obter um vocabulário fundamental, mais flexível, no nível que, como dito, você encontra em um artigo de esportes. Ou seja, nada muito rebuscado, mas sim, de fato, abrangente. Nós aqui, então, vamos tentar fazer isso. Deixa eu somente fazer algo aqui um momento. Ótimo, agora eu acho que está um pouco melhor, talvez. Bom, então, começando com essa produção. Task 2, dissertação, tema. Vamos lá. Unemployment remains the biggest challenge to school leavers in most countries. Ou seja, desemprego continua como sendo o maior obstáculo ou desafio para as pessoas que saem das escolas na maior parte dos países, não é? School leavers pode ser também interpretado como dropouts, ou basicamente pessoas que saíram da escola, pessoas de ensino fundamental que não completaram o ensino médio, tiveram que sair da escola antes do período apropriado. Isso que é o school leaver. How far do you agree with this assessment? Ou seja, até que ponto você concorda com esta perspectiva? What other challenges face young people today? Quais outros desafios, de fato, desafiam pessoas? Ou quais outros desafios se colocam à frente de pessoas jovens hoje? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience and knowledge. Write at least 250 words. Então, aqui nós temos um tema que, para quem já assistiu outras aulas estratégicas, realmente é, de certa forma, óbvio de ser interpretado. Bom, a primeira questão que nós precisamos aqui de fato compreender é qual é a mecânica deste tema. Caso você faça pesquisas no Google, você vai encontrar que no IELTS existem 6, 7, 8 tipos de temas diferentes no Task 2. Não de exatas mesmas palavras, mas de exatas mesmas estruturas, não é? É previsível quais são as estruturas, a lógica dos temas que você terá. E são, realmente são. Agora, tente internalizar a estrutura e a estratégia apropriada para cada um desses tipos de tema para você ver. Você vai ver que é realmente desafiador e, via de regra, impraticável, porque se é difícil você internalizar somente uma estratégia de escrita, quiçá 8, não é? Então, ao longo deste período, ao longo de todo este tempo que nós fazemos o trabalho que nós fazemos, fizemos uma meta-análise de temas IELTS Writing Task 2 e percebemos que, na realidade, por mais que você tenha essas 8 variações de tema, vocês têm 2 tipos macro de tema IELTS Writing. E, bom, vocês se lembram de quais são esses 2 tipos de tema, tipos macro IELTS Writing Task 2? Sinta-se à vontade para escrever no chatroom ou ligar o microfone, alguém, e me dizer. Você se lembra? Você confronta a opinião de outra pessoa, sim, ou então você dá somente a sua opinião. Perfeito. E de uma forma mais informal, é o que nós, na realidade, falamos para os outros e para todos que estão dispostos a escutar, é que os temas IELTS Writing podem ser subdivididos em 2. Um tema que pede somente o seu lado da moeda, ou um tema que pede os 2 lados da mesma moeda. Todo tema IELTS Writing, independente do quão complexo ou simples que ele seja, ele sai desses 2 pontos. Ele sai deste guarda-chuva, deste umbrella, no qual todos os outros estão dentro.
Então, você julgando todo e qualquer tema Task 2 por esses dois paradigmas, você já tem um norte para seguir. Porque ao invés de, então, ter que decorar 8 formas diferentes de escrever, você internaliza 2. E detalhe, uma coisa que você percebe é que as duas têm muito mais similaridades do que diferenças. Mais precisamente, a única real diferença estrutural entre um tema, uma estratégia de produção para um tema que envolve somente a sua moeda e o seu lado da moeda, e o tema que pede os dois lados da mesma moeda, é o segundo parágrafo. O primeiro, o terceiro e o quarto, considerando a estratégia de 4 parágrafos que nós sugerimos, realmente são exatamente iguais em termos do que você vai, em termos de lógica, estruturar. Agora, o segundo parágrafo, de fato, diferencia, não é? Então, é muito mais simples quando você vê as coisas dessa forma. Depois de você ter esta interpretação apropriada, você age em cima. E, bom, tendo em vista esse tema, a primeira coisa que nós temos que fazer com exatidão é inferir o que isto pede. Então, este tema em particular, ele está pedindo o seu lado da moeda ou ele está pedindo os dois lados da mesma moeda? Porque às vezes a pessoa realmente tem dificuldade logo no começo de inferir o que o tema está pedindo. Então, alguém poderia especificar, escrever no chat room, ligar o microfone e dizer, sinta-se à vontade. O que vocês acham? Os dois lados? O seu lado? Perfeito. Bom, vamos lá. A pergunta central que você tem neste tema está aqui. Logo no centro. How far do you agree with this assessment? What other challenges face young people today? Ou seja, até que ponto você concorda com esse assessment? Até que ponto você concorda com essa perspectiva? Aqui, então, não está sendo pedido quais são as vantagens e desvantagens, quais são os pontos positivos e negativos dessa circunstância que acabou de ser descrita. Aqui está sendo pedido qual é o seu posicionamento e ponto. Agora, é muito importante nós aqui compreendermos que, mesmo se o tema tivesse falando quais são as vantagens e desvantagens, o que é positivo e negativo, você tem que deixar claro qual é o seu posicionamento, pois isso é uma dissertação. Numa dissertação, você tem que ser parcial. Não existe imparcialidade. Se você fazer um texto que é imparcial, num contexto como esse, o que você está fazendo não é tecnicamente uma dissertação. O que você está fazendo é uma análise, que é uma outra categoria de texto. A análise é você ficar em cima do muro e ter aquela perspectiva macro dos dois lados e do começo ao fim analisá-los, sem nem ao menos fazer um julgamento. Agora, uma dissertação, ela é baseada em julgamento. Você julga desde o começo e precisa de deixar esse seu julgamento claro no começo do seu texto. E o posicionamento, idealmente explicitado de forma clara logo no começo, é a espinha dorsal no qual todos os outros parágrafos, no caso da estratégia de 4 parágrafos, então, segundo, terceiro e quarto, tem que ser sinérgicos com esta afirmação feita no primeiro. Porque, caso contrário, você tem uma produção que não está necessariamente bem encaixada, não tem lógica e, por consequência, não faz sentido, não é? Então, este é um tema que pede somente o seu lado da moeda. Por que nós realmente também precisamos de saber a importância de sabermos isto? Que ele somente pede o seu lado da moeda e pronto. Porque é muito fácil e o natural é que, mesmo se o tema pede o seu lado da moeda e só, nós queremos apresentar o outro lado da moeda. Porque, mais uma vez, às vezes sentimos que isso vai contar pontos para a gente, porque estamos sendo, de fato, bem abrangentes na nossa análise, mesmo com a gente não tendo que fazer uma análise em primeiro lugar, mas mesmo assim muitas pessoas pensam que tem que fazer. E segundo, você não precisa de ir além do que o escopo do tema pede. E você pode ser a pessoa mais competente do mundo. Você pode ser um C2 no padrão comum europeu, devidamente já, até mesmo previamente certificado pelo IELTS como sendo um C2 no padrão comum europeu. Eu sugiro, você sempre se manter limitado ao escopo e não se expor mais a riscos do que necessário. Se você comete um erro porque você está tentando fazer exatamente o que é esperado de você e pedido pelo tema, e aí você tem uma imprecisão e perde ponto,
Ok, isso é fair play. Isso é esperado, acontece. Agora, é completamente assim, sem sentido, se você vai pensar de uma forma crítica, você estar indo além do que o tema pede, cometer imprecisões neste ir além e ter isto te causando perda de pontos. Aí não é uma forma inteligente. Então, o que também queremos fazer aqui é fazermos uma produção que tem um alto custo-benefício para a gente. E a maneira como que você, na realidade, faz uma produção que tenha alto custo-benefício para você, no qual você faz o que é pedido, não expande mais do que isso, porque você não quer se expor a riscos desnecessários, que vão te fazer perder pontos, portanto, desnecessariamente. A maneira como que você faz isso é, se o tema pede somente o seu posicionamento, você se foca nele como um todo, somente no seu posicionamento. Aí você também pode argumentar, mas Caio, não vai ficar um texto muito chover no molhado, onde que eu vou estar enchendo linguiça só falando do que eu acho e pronto, do começo ao fim? E aí cai aquela questão. Não necessariamente, por quê? É bem provável que toda vez que você é colocado numa posição onde que você tem que dar uma opinião sobre algo, você dá múltiplos argumentos, não somente um. Você dá um posicionamento e depois se argumenta, e nesse processo de argumentação, você dá uma opinião, uma justificativa e uma exemplificação, depois uma outra opinião, uma outra justificativa e outra exemplificação, para de fato basear o seu posicionamento. Você faz isso todos os dias, provavelmente. Então, por que na escrita seria chover no molhado? Sendo que o processo de oferecer múltiplos argumentos para defender uma opinião é algo normal. O que você precisa de fazer, então, é saber como apresentá-lo. E é exatamente isso que nós vamos estar fazendo aqui. Então, um alto custo-benefício passa por não haver uma neura tão gigante com relação a vocabulário e ter o vocabulário fundamental, mais flexível e que seja próximo ao que você tem, por exemplo, num site de notícias de esporte, não um site de notícia científica em inglês, e igualmente um tema que abrange não mais do que efetivamente o escopo exige, tudo bem? Então, o que nós fazemos no primeiro parágrafo? Quando temos um tema que pede somente a nossa opinião. Detalhe, para temas que pedem também a opinião alheia, que é o outro tipo de tema que nós não vamos estar trabalhando hoje, porque na nossa última aula IELTS Writing trabalhamos, que é o tema de dois lados da mesma moeda, mas o primeiro parágrafo deste tipo de tema é estruturado de que forma? Vocês se lembram? Sinta-se à vontade para escrever no chat room, sinta-se à vontade para ligar o microfone e dizer no problems at all. Como que você estrutura um primeiro parágrafo de toda a produção escrita IELTS Writing, idealmente, pelo menos seguindo a estratégia que nós sugerimos? Você deixa o tema, reescreve o tema com suas palavras e a sua opinião direta claros para o leitor. Exatamente. A primeira questão que você precisa de fazer, portanto, é a paráfrase do tema. A paráfrase do tema é você contextualizar o leitor. Porque muita gente manda, por exemplo, quando é um novo aluno na nossa instituição, por exemplo, a primeira produção IELTS Writing que a gente recebe deles, Task 2, tem a palavra I agree logo no começo. Ou, caso a pessoa discorde, I disagree. Ou seja, a pessoa está escrevendo isso tendo a perspectiva de que eu já sei qual é o tema. E o fato é que eu sei qual que é o tema, mas você não deve agir como se eu soubesse. Você precisa me contextualizar como leitor, não é? Se você estivesse lendo um artigo em uma revista, você também se surpreenderia caso o artigo começasse com simplesmente a pessoa já definindo a opinião dela sobre um determinado assunto, sem antes deixar o assunto claro em primeiro lugar. Então, primeiro você precisa deixar o assunto do tema claro, contextualizando o leitor. Agora, você não pode usar as exatas mesmas palavras que você tem no tema. Caso contrário, isto é plágio. Então, o que você precisa de fazer é, com suas próprias palavras, explicitar ao leitor qual é o tema que você está trabalhando. Isto é a paráfrase do tema. Depois de fazer a sua paráfrase do tema, você deixa o seu posicionamento. O seu posicionamento, ou melhor, a sua opinião pessoal direta. Vamos manter o vocabulário que sempre utilizamos nas aulas. Opinião pessoal
direta. O que é uma opinião pessoal direta? Alguém poderia, por favor, me explicar? Deixar claro no chat room ou ligar o microfone e dizer? O que para vocês é uma opinião pessoal direta? Sinta-se à vontade para ligar o microfone, no problems at all. Bom, uma opinião pessoal direta não é simplesmente o seu posicionamento. O que caracteriza ele como direto é o fato de que ele não tem nenhuma espécie de justificativa ou exemplificação. Você deixa a sua opinião clara, mas você não transcorre além da opinião a priori. Você deixa o seu posicionamento inicial sobre o tópico claro no primeiro parágrafo, mas não justifica o porquê que você acha, o que você acha, e não tenta ilustrar com exemplos o porquê que não tenta ilustrar com exemplos que de fato ilustram o porquê que você acha o que você acha, não é? Você simplesmente deixa o posicionamento seu sobre o tópico claro no começo. Isto define o posicionamento e a parcialidade que você precisa deixar clara numa dissertação. E como dito, parcialidade é tudo numa dissertação. Caso contrário, você está fazendo uma análise e não é o que nós queremos fazer no IELTS Writing Task 2. Então, você deixa o seu posicionamento claro. O segundo motivo é que se você dá uma justificativa, mesmo que curta, no primeiro parágrafo, você vai estar já gastando balas desnecessariamente no começo e vai te faltar bala no corpo do texto, que é o local onde que você, de forma apropriada, transcorre na sua argumentação. Então, você quer deixar um gostinho de quero mais depois do primeiro parágrafo para você ter o corpo do texto. Então, você deixa o seu posicionamento claro e deixa bem óbvio que isto é uma dissertação, não é uma análise. Então, por isso que é uma opinião pessoal direta, sem justificativa, direta, reta, não é? Sem firulas, sem justificativa ainda. Então, aqui temos um texto enviado por um estudante, e o que nós, na realidade, vamos estar aqui trabalhando em cima dele é, primeiro, mais importante de tudo, precisão gramatical e semântica. Terceiro, ou melhor, não é? Primeiro, precisão gramatical. Segundo, precisão semântica. Terceiro, estrutura, tendo em vista a estratégia que nós sugerimos você seguir. E quarto, que vai ser feito depois de eu fazer a análise completa no texto, que é a simplificação, para deixar este texto o mais com custo-benefício possível, não é? E vocês vão ver na prática como que inquestionavelmente é possível com vocabulário fundamental, e quando eu digo vocabulário fundamental, eu estou falando de simple past, simple present, present continuous, simple future, tudo simple, simple, simple. Como é que é possível você se comunicar de forma avançada com simple, simple, simple? Não é? Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. Adolescents have to face several challenges on their path to adulthood and successful career. And it becomes even more difficult for school leavers as sorting their ways out in the employment market seem to be the immediate obstacle they encountered, as I believe. Então, bom, aqui a pessoa ela já fez a opinião dela dentro da paráfrase do tema que contextualiza o leitor com este as I believe. Mas enfim, vamos continuar. Besides, safety is a far more concerning issue for many youngsters, and this essay sheds some light on the topic. Então, ótimo. Vejamos. Primeiramente, nós podemos dizer que a paráfrase do tema dessa pessoa está aqui. Ou seja, aqui é onde que eu fui contextualizado sobre o que ele está escrevendo sobre. Vamos ver se aqui tem alguma imprecisão gramatical semântica. Eu não consegui identificar numa primeira leitura, mas vamos reler. Adolescents have to face several challenges on their path to adulthood and successful career. And it becomes even more difficult for school leavers as sorting their ways out of the employment market seem to be the immediate obstacle they encountered, as I believe. Então vejamos. As sorting their ways out of the employment market seems
Você aqui está falando de uma atividade, a atividade é esta, sorting their ways out in the employment market, ou seja, basicamente adivinhar a forma como que eles serão bem-sucedidos no mercado de trabalho. Isso é uma atividade. Adivinhar como, dar seu jeito no mercado de trabalho é uma atividade. Uma atividade, como qualquer outra, running, speaking, eating, writing, é sempre na terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do singular, portanto, temos que conjugar o verbo com SOS no final, se você está se expressando no presente. Então, seems to be the immediate obstacle they encountered. Opa! Aqui a pessoa se expressou no passado, mas está querendo se comunicar sobre um fato presente. Por consequência, é encounter sem o ED. They encounter, as I believe. Bom, agora a questão aqui, vamos somente na realidade, antes de eu ir para mais para frente, também reler aqui o final. Besides, safety is a far more concerning issue for many youngsters, and this essay sheds some light on the topic. Então, perfeito. A pessoa aqui, ela disse, as I believe, já deixando claro que o posicionamento dela é de acordo com esta realidade que ela acabou de descrever. E depois ela já deu um outro posicionamento dizendo, safety is a far more concerning issue for many youngsters, and this essay sheds some light on the topic. Então, bom, eu não diria que está tecnicamente errado o que ela fez aqui, porque ao mesmo tempo que ela deu uma introdução à sua opinião, ela de fato ainda deixou 4 linhas para deixar a opinião dela ainda mais explícita. Então, eu não posso necessariamente dizer que aqui ela desrespeitou a estrutura sugerida da paráfrase do tema com opinião pessoal direta. E as correções necessárias aqui, em termos de gramática, já foram feitas. E de semântica, ou seja, lógica, não está tendo problema aqui. Por consequência, então, eu vou deixar qualquer modificação a ser feita neste primeiro parágrafo para depois. Aquela modificação de simplificação de vocabulário. Porque é a única coisa que eu sinto que precisa de ser feita aqui. E detalhe, a simplificação de vocabulário não é que se você utilizar vocabulário simples, você vai pontuar mais do que se utilizar vocabulário complicado. Não é isso. Se você utilizar vocabulário complicado e de forma totalmente precisa, e sabe fazer isso com consistência, por favor, utilize vocabulário complicado. Agora, o que na realidade eu estou falando com muita frequência é pessoas ficam tão neuróticas para obter vocabulário complicado que o foco dela fica nisso e ela se esquece do fundamental, que inclusive é mais importante, que causa mais consequência negativa caso você tenha imprecisão nele, e ela continua escrevendo she eat pizza enquanto ela está tentando de fato internalizar que tem que escrever she has been eating pizza. Então, primeiro você anda para depois correr. E o interessante no contexto da língua inglesa é que às vezes somente com o andar você já resolve o problema. E é isso que eu quero também provar aqui para vocês. O seu 7.0 no contexto de CLB9 não depende de você fazer o she has been eating pizza perfeito. Você somente com o she eats pizza consegue. E como dito, um texto de jornal de esportes comprova isso. Você não pode negar que aquilo é um texto avançado, realmente completo. Mas igualmente, você não pode negar que é um vocabulário mais light, um vocabulário mais simplificado. E é exatamente isso que nós queremos fazer aqui. Tudo bem? Então vamos continuar agora com o segundo parágrafo. Agora, antes de progredirmos para o segundo parágrafo, alguma dúvida ou questão sobre a estruturação do primeiro, quando estamos falando de um tema que pede somente o seu posicionamento, ou seja, somente o seu lado da moeda? Sinta-se à vontade para ligar o microfone, escrever no chat room, no problems at all. Bom, eu considero então que o silêncio é de que está tudo claro, está tudo ok. Então vamos para o segundo parágrafo. Second paragraph. Então o que você faz no segundo parágrafo? No segundo parágrafo, em um tema que pede somente a sua opinião, o que você faz? Bom, já me indicaram aqui o que eu faço no primeiro. Perfeito. Então agora vamos para o segundo. Alguém poderia me explicar o que eu faço no segundo parágrafo? Como eu continuo esse texto?
A maneira como que você continua o texto é dando o seu primeiro argumento. Óbvio. Agora, como que você estrutura esse primeiro argumento? Alguém sabe? Alguém se lembra? OJE. Não é OEJ, é OJE, né? OJ. Ou seja, OJE. É uma coisa extremamente simples esse OJE. E assim, foi uma definição nossa, nós que de fato explicitamos essa formulazinha para estruturação de argumentação. Bem provavelmente não somos de fato os criadores dela. Outras pessoas já chegaram a essa conclusão e talvez chamam ela de uma outra forma. Mas, enfim, fazendo uma análise clara de como que você estrutura uma argumentação, você percebe que toda argumentação, no nível fundamental, tem uma opinião, O, uma justificativa, J, e uma exemplificação que ilustra o porquê que você acha o que você acha. E. OJE ou OJE. Então, isto se aplica de forma global em qualquer contexto argumentativo aberto. Isto é basicamente o que o IELTS Speaking e o Writing são. Então, quando você está no IELTS Speaking, OJE. Em especial na parte 1 e 3 do exame. Na parte 1 e 3, que são perguntas diretas e retas, enquanto que na parte 2 você tem aquele tema que você tem 1 minuto para se preparar e depois entre 1 e 2 para responder. Nos temas parte 1 e 3 do exame, ou seja, no começo e no final do exame speaking, as perguntas são muito diretas. Do you like to cook? Perguntas tipo parte 1, não é? Describe your neighborhood. Do you like it? Perguntas tipo parte 3. What do you think about racism? Do you think that sports help your community? Não é? Perguntas mais abstratas, inclusive indiretamente relacionadas à pergunta da parte 2, mas ainda assim perguntas diretas e abertas, e que você tem que de fato responder sem até mesmo ter um tempo prévio de preparação. E é muito fácil você se sentir perdido por consequência. Por quê? Se alguém te pergunta, what do you think about racism? How do you solve racism? Como que você resolve o problema do racismo? O problema do racismo é um problema tão gigante, tão colossal, que é impossível você adereçá-lo com somente um ângulo. Você tem múltiplos ângulos. Agora, aqui, você não tem a obrigação, no contexto IELTS, de dar uma resposta 360 graus. Você talvez se sente obrigado a fazer isso porque você está sendo colocado contra a parede. But, não é necessário. Você seleciona um ângulo e vai fundo nele. E como é que você vai fundo? Com o OJE. Então você tem aquela perspectiva, aquele norte claro, não é? E isso também se aplica no writing. Por quê? Um contexto dissertativo é argumentativo, como é a argumentação no speaking. A argumentação em speaking e a argumentação writing são a mesma coisa. A diferença são os meios nos quais essa comunicação está sendo passada, não é? Então, nós aqui vamos julgar essa estrutura ou melhor, este parágrafo tendo esses dois pontos como referência. Então, aqui você percebe que realmente o estudante ele fez um texto bem grande. Isso já indica que provavelmente vamos estar tirando algumas coisas daqui, no processo de, em especial, simplificação. Mas vejamos. Regarding youth unemployment, scepticism harbored by employers over hiring school leavers. Momento. Hiring school leavers seems to be the reasons. Veja que o estudante, na realidade, colocou aqui seems agora corretamente. No primeiro parágrafo, não. Seems to be the reasons behind their unemployment in many countries, especially in third world countries where managing a job is tough. Employers usually look for experienced workers who possess practical skills and at least a college degree. Hence, school leavers with no prior experiences are often placed on the bottom of the shortlist. For instance, due to unemployment, many university graduates apply for simple clerical jobs, and that makes the scenario for school leavers even more baffling. Perfeito. Então, eu acho que numa perspectiva OJE, este texto definitivamente se encaixa. Por quê? Vejamos. E detalhe.
você muito frequentemente vê as pessoas fazendo O, E, J. Não é o fim do mundo se você, por exemplo, dar uma opinião, dar uma exemplificação desta opinião no mundo real e depois, tendo em vista a esta exemplificação, você dá a justificativa. Não é o fim do mundo. Eu acho que opinião, justificativa e exemplificação é mais natural de ser escrita por você, e por consequência mais fácil de você seguir uma linha de raciocínio lógico, do que se você tentar fazer o OEJ. Agora, OJE e OEJ, portanto, que sejam claros, têm o mesmo peso. O que você não pode é ter primeiro a justificativa e depois a opinião. Ou primeiro o exemplo e depois a opinião. Não. De fato, a opinião sempre vem primeiro. Mas depois você pode ter a justificativa e a simplificação, que eu pessoalmente prefiro. Mas se você sente que no contexto individual que você está trabalhando faz sentido também e é mais natural para a sua forma de pensar, colocar a exemplificação e depois a justificativa, não é também um problema. E eu acho que, em particular, essa pessoa fez isso. Vejamos. Não, ela não fez. Porque esse hence aqui, olha só. Esse hence aqui é uma estrutura de justificativa. Hence, school leavers with no prior experiences are often placed on the bottom of the shortlist. Perfeito. Então perceba que aqui, até o degree, é a argumentação, é a opinião correlacionada com o posicionamento dado por você aqui, na sua opinião pessoal direta, no primeiro parágrafo. Isso daqui é a espinha dorsal da sua produção. Precisa de sempre estar logicamente conectado. Depois, você teve aqui a justificativa. Hence, school leavers, ou because of that, due to that, esse hence tem esse mesmo sentido, devido a isso, hence, então, devido a isso, school leavers with no prior experiences are often placed on the bottom of the shortlist. Ou seja, school leavers sem experiência prévia são normalmente colocados no final da lista de selecionados, não é? Ou de potenciais selecionados para uma determinada vaga de emprego. E aí vem um exemplo. For instance, due to unemployment, many university graduates apply for simple clerical jobs, and that makes the scenario for school leavers even more baffling. Perfeito. Mais um parágrafo definitivamente bem escrito. Aqui, inclusive, eu não consegui identificar nenhum erro, de fato, a ser destacado, mas podemos simplificar e iremos o fazer. Agora você tem o seu terceiro parágrafo. Como é o terceiro parágrafo? Vocês podem me descrever o que é o terceiro parágrafo? Então você teve o primeiro, que é a paráfrase do tema e depois a sua opinião pessoal direta. Você tem o segundo, que é o seu primeiro argumento, estruturado como opinião, justificativa e exemplificação. Agora o terceiro parágrafo, o penúltimo, na estratégia de 4 parágrafos. Como é que você o faz? Alguém poderia dizer? Escrevendo no chatroom. Idêntico ao primeiro JE, mas usando exemplos mais voltados para a própria realidade. Perfeito, vejamos. Ele é idêntico estruturalmente ao que você tem no segundo parágrafo. Perfeito. Eu não diria que existe uma até mesmo diferença do tipo de exemplo que você dá. Se você quiser ter isso como referência, tudo bem. Agora, você não precisa de ter uma outra categoria de exemplos. Você somente precisa de ter um exemplo diferente do primeiro dado por você. É o seu segundo argumento. Exato. O segundo parágrafo é o primeiro argumento. O terceiro parágrafo é o segundo. Quando estamos falando de um tema que pede somente o seu lado da moeda. E é tão crítico a inferência, não é, apropriada de que tipo de tema você está trabalhando, não é? Muito crítico. Então, podemos simplesmente copiar aqui. Pegarmos o segundo, colocarmos aqui no esqueminha, terceiro, que é o seu segundo argumento. Seu segundo argumento é estruturado também com OJE. O norte OJE é universal, se você desejar o aplicar, não é? Então, temos aqui, moreover, limited job prospect is also a huge problem for them. Bom, limited job prospect. Prospect é um objeto contável, não é? Então, no momento em que ele é contável, eu acho que definitivamente o artigo indefinido a é bem utilizado aqui. Então, moreover, a limited job prospect, ou seja, além do mais,
um prospecto de trabalho limitado, uma perspectiva de trabalho limitada, não é? Is also a huge problem for them, ou seja, é também um grande problema para eles. Ou seja, os school leavers. Even the school leavers are lucky enough to secure a job. They have to work long hours with low wages, and they do not have sufficient time and money to pursue higher education or higher academic qualifications needed for career progression. Então, temos aqui algumas imprecisões que precisam ser administradas. Primeiro, even the school leavers are lucky. Aqui a pessoa quis dizer, até se, ou seja, aqui você então está definindo uma hipótese e uma pré-condição hipotética. Toda vez que você quer definir uma pré-condição hipotética, uma pré-condição de uma forma geral, a estrutura a ser utilizada é if, ou seja, se. Então não é simplesmente even, é even if. Even if the school leavers are lucky enough to secure a job, they have to work long hours with low wages, and they do not have sufficient time and money to pursue higher academic qualifications needed for career progression. Consequently, they are being trapped in lower positions with limited social mobility. Perfeito. Então, aqui nós temos a perspectiva, a opinião dada, em conjunto com uma justificativa. E aqui a pessoa de fato fez isso. Ela deu o seu posicionamento e justificou o porquê que este segundo argumento também faz sentido. Ela não necessariamente utilizou uma expressão de justificativa, um conector de justificativa. Nem sempre, então, você vai precisar de um because ou de um because of para justificar. Às vezes, a justificativa é simplesmente inferida, como é aqui. Mas a pessoa definitivamente deu a sua opinião e a sua justificativa. O que ela talvez esqueceu de fazer foi exemplificar. E nós vamos adicionar a exemplificação aqui. Pessoal, eu vou pedir para vocês um instante, pois eu preciso conectar o laptop ao cabo de energia, caso contrário, ele vai apagar. Somente um instante, por favor. Ótimo, estou de volta. Bom, vi que alguém especificou. Qual foi a opinião? Bom, qual foi a opinião? Vamos aqui então voltar ao texto. Moreover, a limited job prospect is also a huge problem for them. Essa é uma opinião dada, não é? Ou seja, um fato completamente conectado ao que foi a priori deixado explícito no primeiro parágrafo, não é? Foi devidamente explicitado, foi devidamente destacado. Even if the school leavers are lucky enough to secure a job, they have to work long hours with low wages, and they do not have sufficient time and money to pursue higher academic qualifications needed for career progression. Consequently, they are being trapped in lower positions with limited social mobility. Então, podemos aqui, de fato, interpretar que aqui a pessoa especificou um segundo problema relacionado aos school leavers, que é conectado com a realidade que ela destacou no primeiro parágrafo. E como dito, você não precisa de necessariamente respeitar o OJL ao pé da letra. Eu gosto de fazer isso simplesmente como uma boa prática. Sempre utilizar, então, uma expressão como because para dar uma justificativa e o for instance ou for example para dar uma exemplificação. Mas agora, você pode suprimir algumas expressões. Portanto, que a lógica do parágrafo leve o leitor a entender, primeiro, a questão traga por você. Segundo, o motivo dela, ou seja, o porquê.
E terceiro, uma situação no mundo real que é ilustre, está o suficiente. Tudo bem? Então, o que está faltando aqui é um exemplo que ilustra. Ela trouxe fatos que são, de fato, conhecidos por todos nós. Mas, ainda assim, precisamos de algo ainda mais palpável. Então, o que eu poderia fazer aqui? Existem múltiplas formas de você exemplificar. Mas o que eu faria aqui, e talvez essa é uma estratégia inteligente, porque assim você nunca vai faltar o que falar ao dar a sua exemplificação, de ditos casos pessoais, experiência própria. Elas podem ser inventadas, porque o examinador não te conhece. Então, você pode dizer, por exemplo, as an example, my cousin left school early and was not able to get into college. So, as an example, my cousin left school early, is 30 or is 40 years old, and was not able to get into college until now. Então, o que eu fiz aqui? Eu inventei um exemplo. Por exemplo, o meu primo deixou a escola cedo, ou mais cedo do que o esperado, is 40 years old, ou seja, agora tem 40 anos, and was not able to get into college until now. Não é? Ou, até melhor, was not able to get into college yet. Ou seja, e ainda não foi capaz de entrar em um college, não é? Então, isso aqui é simplesmente um exemplo que lida com estereótipos e nem sempre, de fato, se aplicam a todos. Eu estou generalizando aqui, naturalmente, mas vocês entendem a lógica, não é? Você não tem compromisso com a verdade no IELTS. Isso é muito importante. O que você não pode é viajar na batatinha. Por exemplo, quando você está numa pergunta parte 3, ou quando você, no speaking, ou quando você está aqui escrevendo e argumentando e querendo dar exemplificações, você não fala coisas como, por exemplo, os meus amigos que moram em Marte me dizem que lá é muito legal e, portanto, eu sou totalmente a favor da exploração espacial por conta disso. Vamos imaginar que você está trabalhando com um tema que envolve exploração espacial. Aí, vale a pena gastar dinheiro com isso ou não? O mundo gastar dinheiro com exploração espacial ou não, já que o mundo está cheio de problemas? Esse é um tema, inclusive, muito genuíno, moderno e que definitivamente cai no IELTS. Qual é a sua opinião sobre exploração espacial? Não é? Considerando todos os problemas que temos no mundo, deveríamos estar gastando tanto dinheiro em botar um homem na Lua? Botar um homem em Marte? Não é? Deveríamos gastar tanto dinheiro com isso ao invés de estar resolvendo os problemas aqui na Terra agora? Qual é a sua opinião sobre isso? Aí se você chegar e falar, ok, os meus primos que moram em Marte falam que de fato lá é muito bom, então para mim vale a pena. Bom, isso aí é de fato uma viagem e que definitivamente, na realidade, até mesmo interpretado como sendo você fazendo gracinha no exame. Então, definitivamente, isso já é demais. Agora, você pode trazer exemplos pessoais que não existiram. Eles não te conhecem. Isso não é um problema. Você não tem, como dito, compromisso com a verdade. O que você não pode é mencionar fontes específicas. Por exemplo, a revista Times disse isso, sendo que ela não disse. Aí, de fato, é um problema. Mas se você utiliza sempre exemplos de terceiros ou primeira pessoa relacionados à sua vida para ilustrar as coisas, perfeito, não tem problema. Então, muito bem. E detalhe, isso se aplica a tudo, tá? Mesmo às suas opiniões, de uma forma geral. Às vezes as pessoas se questionam, como eu vou dar uma opinião sobre um assunto que eu, inclusive, não penso muito sobre? Por exemplo, esse assunto aí do espaço. Se você não é alguém necessariamente interessado muito com tecnologia, pelo menos espacial, engenharia, coisas do tipo, você não tem esse assunto muito na sua cabeça, né? Vale a pena ou não exploração espacial, não é? Bom, você precisa dar um posicionamento sobre isso. O que você não pode é simplesmente falar I don't know. Você tem que know, você tem que deixar claro. Agora, você pode dar uma posição inventada, não é? Você pode, de fato, criar um posicionamento sobre a situação. Então, não fique preso à realidade dos fatos sempre, não fique preso a tudo que é totalmente verdadeiro para você, porque não precisa.
Então, vocês já aqui viram o primeiro argumento, o segundo argumento explicitados. Não é? Tendo em vista essa lógica que eu trouxe, alguma dúvida ou questão? Sinta-se à vontade para colocar no chat. Sinta-se à vontade para especificar, no problem. Caio, você consegue me ouvir? Totalmente. Pode falar. Uma dúvida aqui, Caio. Se você acharia interessante, nesse segundo parágrafo, a gente possivelmente inverter o OGE, colocar o E primeiro, para poder, talvez, melhorar e dar uma conexão com o primeiro parágrafo, né? Então, ficaria assim, podemos citar também, aí já dá o exemplo, e em seguida fazer a justificativa e o argumento, né? Então, porque aí talvez ficasse mais uma ligação melhor entre o primeiro e o segundo argumento. Você acha que é válido? Bom, se você consegue fazer isso de uma forma clara, é óbvio que não teria, eu acho, problema algum. O que nós aqui estamos, na realidade, tentando definir são boas práticas. Ou seja, você tem um framework, você tem uma estrutura, um esqueleto que você tem em mente e que você, na realidade, vai preenchendo, tendo em vista uma infraestrutura que você já tem em mente internalizada. E se você, em uma circunstância em particular, sente que você pode inverter ou reorganizar um determinado parágrafo para conectar melhor, perfeito, sem problemas. Eu não poderia dizer que, por exemplo, a maneira como que este parágrafo em particular está organizado seria ainda melhor se nós colocássemos o exemplo no começo, depois a opinião justificativa depois. Eu não necessariamente argumentaria isto aqui. Agora, se você tem um parágrafo em mãos em uma circunstância onde que você acha que isso faz sentido, sinta-se à vontade. Não vai ser isso que vai fazer você perder pontos. O que faria você perder pontos é você fazendo isto e não tendo clareza. E fazendo isto e não tendo precisão gramatical. Mas principalmente clareza. Quando você tenta, de fato, inverter essas coisas, você corre o risco, de fato, de ter um parágrafo que não tem uma clareza tão óbvia. Mas se você consegue fazer isso de forma clara, perfeito, sem problemas. Ok? Bacana. Beleza, obrigado. Excelente. Perfeito. Bom, alguma outra dúvida, pessoal? Sinta-se à vontade para ligar o microfone e escrever no chat room. No problems at all. Bom, então aqui agora, por último, temos o último parágrafo, quarto. Então, somente fazendo uma rápida revisão. O exame IELTS Writing Task 2, você tem 40 minutos para fazer, como dito, mas deixando bem claro que você não tem um cronômetro para cada um. Você tem 1 hora para fazer o exame Writing como um todo. E eles falam, sugerimos 20 minutos para o Task 1 e sugerimos 40 minutos para o Task 2. Mas é só isso, são somente sugestões. Quem faz o time management é você. O que importa é que no final de 1 hora, você tem as 2 produções feitas. Agora, no caso do Task 2, você tem uma produção de no mínimo 250 palavras para fazer. Inclusive aqui tem mais do que 250 palavras, e isso é uma das questões que vamos buscar trabalhar para fechar a aula. Agora, como que você administra isso? O exame feito no computador te ajuda muito no caso do writing, porque ele tem um automatic word counter, ou seja, ele tem um contador automático de palavras, o que te tranquiliza, não é? Caso você esteja fazendo o exame à mão, e naturalmente você então não vai ter tempo para contar, e mesmo se você tentar contar, é bem provável que sua contagem vai ser errada, por conta da pressa que você vai estar tendo. Então, uma referência para você fazer um exame à mão que tenha uma quantidade de palavras suficiente, no caso do Task 2, são 35 linhas. Considerando alguém com uma letra normal, 35 linhas dá aproximadamente 280 palavras. Aí você divide isso em quantos parágrafos você desejar. Aqui estamos sugerindo 4. No caso do Task 1, você tem que fazer uma produção de no mínimo 150 palavras. Então, você idealmente vai fazer também 30 mais, 25 linhas. Agora, você pode me perguntar, não seria melhor fazer mais do que isso? Não, porque se você estourar muito do limite mínimo, muito da sua produção nem ao menos vai ser lida. E por consequência você teve tempo literalmente desperdiçado. Então você vai um pouco acima do limite. Se você treinar para ficar no limite cravado, existe uma real probabilidade no dia do exame
você fazer uma produção de 249 palavras, 248 palavras, sem nem ao menos perceber. E aí, você perde muitos pontos mesmo. Por mais que você esteja com o inglês perfeito, escrevendo excelente. Então, busque algo um pouquinho a mais, mas não muito ao ponto de você ter desperdiçado seu tempo. Então, escrevendo à mão, algo em torno de 280 palavras. Tudo bem? 35 linhas, na realidade, mais exatamente. Agora, somente uma última reflexão sobre este ponto antes de terminarmos aqui. Isso pode fazer automaticamente falar, eu vou pegar o writing, já decidi, ou melhor, eu vou pegar no computador. Vou fazer o IELTS no computador, já decidi, vai ser isso. Não. Essa é a minha sugestão. Primeiro, tome como referência o exame que você mais precisa de pontos. Para a maior parte das pessoas que quer participar de processos de imigração provinciais ou federais, baseados em pontuação, o listening é o mais importante. Você precisa, no caso de, por exemplo, um CLB 9, 8.0 no listening. E eu sempre sinto o listening feito à mão bem mais fácil do que fazer o listening no computador, porque você tem muito mais flexibilidade estratégica ao fazer o exame. Você tem muito mais possibilidade de demarcar pontos, de demarcar palavras-chave, de deixar as relações entre dados muito, muito visuais. Enquanto que no exame no computador, o máximo que você pode fazer é iluminar uma palavra e deixá-la com fundo amarelo. Só isso. E se o exame que você mais precisa de pontos é o listening, talvez seja mais inteligente você sacrificar um pouco o seu writing, em termos do quão confortável você vai estar o fazendo, para ter um listening com melhor performance. E o reading também, não é? Porque eu acho que o listening e o reading à mão são mais efetivamente feitos. Mas agora, você precisa de fazer o exame simulados à mão e no computador, para depois chegar à conclusão o que é melhor para você. Não é simplesmente chegar e falar, ok, eu 99% do meu tempo mexo com o computador e, por consequência, eu nem me lembro da última vez que eu escrevi à mão. Então, eu vou fazer o exame no computador. Pois é, mas muita gente, de fato, não obtém as notas que estão precisando no computador em termos de simulados e digitando, mas quando faz o exame à mão, consegue. Aí fica surpreso. Por quê? Não necessariamente porque é mais confortável. É porque escrever à mão, quando você não está se lixando muito para estética, pode ser muito mais efetivo e preciso, com menos erros de spelling, dentre várias outras coisas. Então, faça um número suficiente de simulados nos dois formatos, para depois, de uma forma empírica, chegar à conclusão de qual é o exame, em qual formato que você vai fazer. Não tomando como referência exclusivamente o que as pessoas falam e o que é mais confortável em termos do writing, não é? Muito importante termos isso em mente. Agora, então, temos aqui a conclusão. O que é a conclusão? Alguém pode me dizer, por favor? O que é uma conclusão de um tema? Recapitular os argumentos, mais o posicionamento final direto. Perfect. Ou seja, o que você tem aqui é a necessidade de relembrar o autor da essência, não o autor, né? Relembrar o leitor da essência da sua argumentação. Então você faz uma recapitulação. Agora, ela precisa de ser parafraseada, ou seja, você precisa de escrever com suas próprias palavras novamente o que você já outrora disse. Caso contrário, você vai estar fazendo plágio de si mesmo, uma forma barata de conseguir mais palavras na contagem. Então você faz uma recapitulação parafraseada, ou seja, com outras palavras. Relembrando então o leitor da essência da sua capacidade argumentativa. E depois você faz o seu posicionamento final. Mas ele é direto. Mais uma vez, ele é direto pelo mesmo motivo que a sua opinião é direta aqui no primeiro parágrafo. Você já deu os motivos do porquê que tal coisa é tal coisa na sua opinião. Consequência do posicionamento final que você dá ao final da sua dissertação, você não precisa de justificar. Não precisa de exemplificar. É simplesmente o posicionamento dado e pronto. Então, o que nós temos aqui é a necessidade, então, de fazer a recapitulação parafraseada dos argumentos, mais o posicionamento final direto. Aqui a pessoa ela deu 2 argumentos, mais um terceiro, não é? Sadly, young people are not only challenged by employment problems in many developing countries.
They may consistently live under the threat of political instability, social unrest, outbreaks of disease, natural disasters, drought and famine, sexual and racial discrimination, child marriage, all of which are beyond control and the ability to cope for young people. These risks pose actual threats to the physical safety of youngsters, in addition to their livelihoods. The situation may be reflected by the significantly lower life expectancy of people living in developing countries. Isso daqui é respondendo esta parte do tema. What other challenges face young people today? Aqui, a pessoa, de fato, depois de ter dado os dois argumentos, como nós sugerimos, ela fez um outro parágrafo especificamente para responder a outra parte do tema, mas ainda assim focada exclusivamente na sua opinião. Eu diria que isso aqui é fair, não é? Eu vou até mesmo pegar essa parte aqui da conclusão e colocar aqui. Agora, o que nós também poderíamos fazer, não é? É pegar essas coisas que foram ditas no parágrafo à parte e tentar integrá-las de uma forma uniforme nos dois parágrafos argumentativos dados. E vamos tentar fazer isso no processo de simplificação do texto. Mas, gramaticalmente e estruturalmente, não posso dizer que isso daqui é realmente errado, não é? Foge um pouco da estrutura de 4 parágrafos com 2 argumentos, mas, de fato, também responde ao tema, que é algo que tem que ser feito. Então, eu vou manter isso agora, mas no processo de simplificação, eu vou tentar pegar esse parágrafo e integrá-lo aos 2 argumentativos. Então, agora vamos para a conclusão. Recapitulação parafraseada, né? Ou seja, to conclude, unemployment is one of the major problems for young people, especially for school leavers. However, the lacks of safety, social unrest, abuse, natural disaster are also serious problems for them in parts of the world. Primeiro, não é the lacks. A palavra lack é um verbo. O verbo não pode ser expressado no plural. Então, the lack of safety, social unrest, abuse, natural disasters are also serious problems for them in parts of the world. Aqui, basicamente, o que a pessoa fez foi somente a recapitulação parafraseada. Ela não deu um posicionamento final direto. Então, um posicionamento relevante aqui, por exemplo, suficiente seria the governments of the world must act in order to create an environment that offers opportunities to everybody. Isso daqui é um exemplo de posicionamento final. Sem justificativa, pois a pessoa já infere o porquê disso, tendo em vista a leitura do seu texto. The governments of the world must act in order to create an environment that offers opportunities to everybody. Perfeito. Temos então aqui o posicionamento final direto. Agora, antes de irmos para a parte final e finalizarmos a aula, alguma dúvida sobre esta dinâmica de conclusão? Sinta-se à vontade para especificar, sem problemas. Ligar o microfone, escrever no chat room. Então, foi relembrado por parte da pessoa de forma apropriada qual foi a essência argumentativa dada no corpo do texto. Mas ela esqueceu de ter aquele posicionamento final direto para fechar com chave de ouro, passando aquela ideia de, no frigir dos ovos, depois de ter todo feito essa análise, é isso que eu acho. Agora vejamos. Não está aparecendo a edição do texto. Será que é só comigo? Bom, vocês aqui, vejamos. Eu estou falando aqui o que está em preto. Vocês não estão conseguindo ver o que está em preto? Não, ficou tipo congelada a sua tela. Ah, sim. Perfeito. Sem problemas. Então eu vou parar de compartilhar e compartilhar novamente. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver agora? Agora sim. Agora sim, pessoal? Todos estão vendo a tela que eu estou compartilhando com a edição?
Agora sim? Perfeito. Então, vejamos aí novamente. The governments of the world must act in order to create an environment that offers opportunities to everybody. Isto é o posicionamento final direto. Completamente sinérgico com todo o restante. Não é? Então, perfeito. Então, agora, o que nós aqui vamos buscar fazer é o processo de edição deste texto para deixá-lo mais simples. E deixar ele mais próximo daquele texto com vocabulário que é mais, de fato, de jornal de esportes. Porque é o que melhor te oferece custo-benefício. É óbvio que se você conseguir escrever assim com alta precisão, por favor, escreva. Mas somente saiba que não é mortal e não é um risco real caso você, na realidade, não consiga escrever assim. O exame IELTS, diga de passagem, de uma forma geral, é um exame que ele é neutro/informal. Tanto que no exame speaking é esperado que você utilize contrações. Não necessariamente gírias, não necessariamente xingamentos, mas contrações. Então, ao invés de você chegar e falar you are, seria mais interessante você falar you're. Ao invés de você falar I am, seria mais interessante você falar I'm. Porque isso é mais próximo ao inglês que efetivamente é falado no dia a dia. Isso também se aplica no contexto speaking. Ou melhor, writing. Você vai escrever, obviamente, numa dissertação de uma forma mais formal. E, em especial, no Task 1, na sua análise de dados, ou na escrita de uma carta com destinatário mais formal, alguém que você não tem intimidade com, então, de fato, você vai escrever de forma mais formal. Agora, isto se resume à não utilização de contrações. Portanto, o vocabulário utilizado pode ser aquele vocabulário fundamental. Até porque, como dito, a língua inglesa, utilizada de forma simples, não é necessariamente pobre, como o português se torna pobre caso seja utilizado de forma simples. Não são a mesma lógica, não são a mesma história, não é a mesma estrutura. Então, vamos aqui tentar fazer este processo. Adolescents have to face several challenges. A palavra several pode ser substituída por many. Many challenges. Tudo bem. Lembrando que as pessoas aqui têm mais costume de saber, de utilizar o teenagers, não adolescents. Então, teenagers. Por mais que adolescents é mais próximo de adolescente e está completamente correto, mais frequentemente as pessoas utilizam teenager. Então, vamos manter isso assim. Teenagers have to face many challenges on their path to adulthood and successful career. Então, on their path. O que nós podemos falar aqui é teenagers have to face many challenges on their path to adulthood. O que você pode simplesmente substituir isso tudo é por when growing up. When growing up. Então, teenagers have to face many challenges when growing up and when they are, vamos colocar aqui, when they are growing up and looking for having a successful career. Or, perfeito, teenagers have to face many challenges when they are growing up and looking for having a successful career. And it becomes even more difficult for school leavers as sorting their ways out in the employment market. Então, as sorting their ways out, não é? It becomes even more difficult for school leavers as finding a job, não é? Seems to be an immediate obstacle they encounter. As finding a job seems to be the immediate obstacle they encounter, as I believe. Este as I believe pode ser removido, não tem necessidade. Besides, safety is a far more concerning issue for many youngsters, and this essay sheds some light on the topic. Então, as finding a job seems to be the immediate obstacle they encounter. Em vez de beside, você pode simplesmente colocar o also. Safety is a far more concerning issue for many youngsters, and this essay sheds some light on the topic.
and this essay shows why. Então veja aqui formas mais simples de se dizer a mesma coisa. Vamos aqui tirar este fundo branco, ou melhor, este fundo colorido. É óbvio que um trabalho ainda melhor poderia ser feito aqui de simplificação. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é ao menos a possibilidade de se expressar de uma forma avançada, mesmo com vocabulário básico, fundamental. Veja que aqui então não tem mais nada de shed some light. Veja aqui que o máximo de estrutura complexa que eu estou utilizando aqui é o present continuous. E action verbs, não é? Coisa que você utiliza no dia a dia em inglês, mesmo se você é uma criança. Então, agora, 2. Primeiro argumento. Regarding youth unemployment, skepticism harbored by employers over hiring school leavers seems to be the reasons behind their unemployment in many countries. Então, regarding, você pode simplesmente dizer when it comes to. When it comes to, passa a mesma ideia de quando o assunto é. When it comes to youth unemployment, skepticism harbored. Bom, skepticism é ceticismo, não é? Harbored é, de fato, ceticismo trago à tona por employers, ou seja, empregadores, over hiring school leavers seem to be the reasons behind their unemployment. When it comes to youth unemployment, the resistance of employers to hire school leavers seems to be the reasons. Aqui, na realidade, houve um pequeno erro que eu nem ao menos percebi na primeira análise. É reason. Pois a pessoa simplesmente indicou um fator, não mais. Então, ele se expressa no plural, ou melhor, no singular. When it comes to youth unemployment, the resistance of employers to hire school leavers seems to be, em vez de seems, você pode dizer algo, inclusive, bem parecido com o inglês, ou melhor, português, appears. Appears to be the reason behind their unemployment in many countries, especially in third world countries where managing a job is tough, não é? Este especially in third world countries where managing a job is tough, por mais que seja interessante, poderíamos simplesmente removê-lo. Employers usually look for experienced workers. Em vez de usually, você pode simplesmente dizer employers look for experienced workers who possess practical skills and who have, ao invés de possess, workers who have practical skills and at least a college degree. Hence, school leavers with no prior experiences are often placed on the bottom of the shortlist. Because of that, school leavers with no prior experiences are often placed on the bottom of the shortlist, are ignored. Passa o mesmo sentido, são ignorados. Ignored. Então, because of that, school leavers with no prior experiences. Então, because of that, school leavers with no experience, teria o mesmo sentido, with no experience, are ignored. Ou seja, por conta disso, gente que sai da escola mais cedo, sem experiência, são ignorados no mercado de trabalho. For instance, due to unemployment, many university graduates apply for simple clerical jobs, and that makes the scenario for school leavers even more baffling. Então, for instance, due to unemployment, many university graduates apply for simple clerical jobs. That makes the scenario for school leavers even more baffling. Então, perfeito. For instance, due to unemployment, many university graduates apply for simple, esse clerical é desnecessário, simple jobs, and that makes the scenario for school leavers even more baffling. Então, and that makes the market for school leavers even more
difficult. Ou você pode simplesmente dizer de uma forma mais genérica, and that makes life. Isso torna a vida dos school leavers ainda mais difícil. Então, for instance, due to unemployment, many university graduates apply for simple jobs, and that makes the life for school leavers even more difficult. Terceiro parágrafo. Moreover, a limited job prospect is also a huge problem for them. O que você poderia falar é limited job offers, limited number of job offers. Is also a huge problem for them. Even if the school leavers are lucky enough to secure a job, even if school leavers get a job, they have to work long hours with low wages, and they do not have sufficient time and money. Então, they have to work long hours, they have to work a lot for low wages, isto é aceitavelmente simples. They have to work a lot for low wages, and they do not have sufficient time and money to pursue higher academic qualifications needed for career progression. Então, a lot for low wages, and they do not have sufficient time and money. Você pode simplesmente remover esse sufficient. And they do not have time and money to pursue higher academic qualifications, to have higher education. Em vez de academic qualifications, você simplesmente pode falar have higher education. Or to have the higher education needed for career progression. Perfeito. Consequently, they are being trapped in lower positions with limited social mobility. Consequently, they are being trapped in lower positions with limited social mobility. Consequently, they do not have a career with many options. Mesma ideia. They do not have a career with many options. Ou simplesmente, they do not have many options. Mas, perfeito. Consequently, they do not have many options. A mesma ideia. As an example, my cousin left school early, is 40 years old now, is 40 years old and was not able to get into college yet. Perfeito. Agora vem aquela parte que eu queria integrar com os outros. Vamos ver se eu consigo. Sadly, young people are not only challenged by employment problems in many developing countries. Sadly, young people are not challenged by employment problems in many developing countries. Então, sadly, in developing countries, calma. Okay. Employment is not the only problem. Então, sadly, in developing countries, em países em desenvolvimento, emprego não é o único problema. Employment is not the only problem. Em vez de, vamos falar de pessoas de uma forma geral. People may consistently live under the threat of political instability. Então, people suffer, isso daqui é muito familiar para a gente, né? People suffer with political instability, social unrest, outbreaks of disease, natural disasters, drought and famine, sexual and racial discrimination, child marriage, all of which are beyond control, and the ability to cope for young people. Então, suffer with political instability, social unrest, outbreaks and disease, health problems, health crisis,
natural disasters, drought and famine. Bom, drought and famine são, de certa forma, natural disasters. Sexual and racial discrimination, child marriage, all of which are beyond control and the ability to cope for young people. All of and these young people cannot control. Ponto. These young people cannot control these circumstances. Forma mais simples, né? Então, young people cannot control these circumstances. These risks pose actual threats to the physical safety of youngsters in addition to their livelihoods. The situation may be reflected by the significantly lower life expectancy of people living in developing countries. So these risks pose actual threat to the physical safety of youngsters. Então, these risks, aqui em vez de these risks, para não repetir, você pode simplesmente utilizar o pronome they are threats. Eles são riscos to the physical safety of youngsters in addition to their livelihoods. Este in addition pode ser removido. The situation may be reflected by the significantly lower life expectancy of people living in developing countries. As a consequence, o que você pode dizer aqui é as a consequence, there is a lower life expectancy, ou simplesmente people have shorter, ou people have a shorter life, or people have shorter lives in developing countries. Como consequência, pessoas têm vidas mais curtas, não é? Em países em desenvolvimento. As a consequence, people have shorter lives in developing countries. Eu vou terminar aqui a simplificação e depois eu vou tentar integrar este parágrafo ao restante. To conclude, unemployment is one of the major problems for young people, especially for school leavers. Então, to conclude, unemployment is one of the major problems. Em vez de major, vamos simplesmente pegar is one of the big problems for young people, especially for school leavers. However, the lack of safety, social unrest, abuse, natural disasters are also serious problems for them in parts of the world. Perfeito. Aqui, talvez o que você pode dizer é que este lack aqui está avançado demais, então vamos ver. However, the lack of safety, o que você pode dizer é problems related to safety, social unrest, abuse, natural disasters are also serious problems for them in parts are also however, ao invés de utilizar problems, você pode utilizar aqui issues. Are also serious issues for them in parts of the world. In parts of the world. The governments of the world Governments must act in order to create an environment that offers opportunities to everybody. Government must create, este must act, desnecessário. Governments must create an environment that offers opportunities to everybody. Perfeito. Então, tivemos aqui uma simplificação real. E agora, vou tentar aqui integrar este meio aqui com o restante. Sadly, in developing countries, employment is not the only problem, and the only problem. People suffer with political instability, social unrest. Okay. O que nós podemos aqui dizer? For instance, due to unemployment, many universities graduates apply for simple jobs, and that makes the life for school leavers even more difficult. Further, você pode aqui adicionar mais um fato. Further, or in addition to that,
in developing countries, employment is not the only problem. People suffer with political instability, social unrest, health crisis, natural disasters, sexual and racial discrimination, and child marriage. Vamos aqui tentar pegar essa outra parte e colocar aqui ao final para ver. Então tá. Okay. Even if school leavers get a job, they have to work a lot for low wages and they do not have time and money. Okay, many options. Eu vou colocar isso aqui, inclusive, antes do exemplo. Vamos ver se encaixa. Young people cannot control these circumstances. Isso faz de fato sentido com as circunstâncias, não mais agora de desastre ambiental, por exemplo, mas as circunstâncias de pessoas não terem tempo para, de fato, trabalhar e estudar muito frequentemente. Tem que escolher trabalhar. Então, young people cannot control these circumstances. They are threats to the physical safety of youngsters. They are threats. Aí, eu posso simplesmente remover isso daqui, porque agora não faz sentido. As a consequence, people have shorter lives in developing countries. Isso daqui, eu acho que, inclusive, pode ser... Faz mais sentido se eu manter aqui em cima. Ok. Ok. As a consequence, people have shorter lives in developing countries. Essa afirmação faz mais sentido nesta parte que nós adicionamos aqui a lista de problemas que as pessoas enfrentam. Então, perfeito. Então, nós tivemos uma reorganização, não é? E agora, o que eu vou desejar fazer aqui é termos um processo de análise final para simplesmente vocês verem como que, simplificando, mesmo assim, o texto continua avançado, não é? Vamos lá. Teenagers have to face many challenges when they are growing up and looking for having a successful career. And it becomes even more difficult for school leavers as finding a job seems to be the immediate obstacle they encounter. Also, safety is a far more concerning issue for many youngsters, and this essay shows why. When it comes to youth unemployment, e detalhe, essas expressões mais complexas como youth unemployment estão no tema, então não tem problema de você copiar expressões bem específicas do tema, essas palavras-chave, tipo youth unemployment. Mas o que é o problema de você copiar sentenças inteiras, frases inteiras do tema, não é? When it comes to youth unemployment, the resistance of employers to hire school leavers appears to be the reason behind their unemployment in many countries. Employers look for experienced workers who have practical skills and at least a college degree. Because of that, school leavers with no experience are ignored. For instance, due to unemployment, many university graduates apply for simple jobs, and that makes life for school leavers even more difficult. In addition to that, in developing countries, employment is not the only problem. People suffer with political instability, social unrest, health crisis, natural disasters, sexual and racial discrimination, and child marriage. As a consequence, people have shorter lives in developing countries. Moreover, limited number of job offers, porque aqui o a não está se referindo a job offers, está se referindo a number, como no português, número limitado de ofertas de trabalho. Moreover, a limited number of job offers is also a huge problem for them. Even if school leavers get a job, they have to work a lot for low wages, and they do not have time and money to have the higher education needed for career progression. Consequently, they do not have many options. Young people cannot control these circumstances. As an example, my cousin left school early, is 40 years old, and was not able to get into college yet. To conclude, unemployment is one of the big problems for young people, especially for school leavers. However, problems related to safety, social unrest, abuse, natural disasters are also serious issues for them in parts of the world. Governments must create an environment that offers opportunities to everybody. Então veja,
Um trabalho ainda muito melhor do que este poderia ser feito. Mas em respeito ao tempo de vocês, eu acho que isso daqui pelo menos é o suficiente para lhe mostrar este conceito de que com vocabulário relativamente simples, estruturas verbais simples, você na realidade se comunica de uma forma avançada. Português não é inglês, inglês não é português, não é? Então, pessoal, tendo em vista aqui o que nós abrangemos, alguma dúvida ou questão? Opa, não estamos repetindo muito have? Paulo, não diria que essas palavras que são tão críticas como have, em especial se elas estão espalhadas entre os parágrafos, criam a impressão de uma utilização excessiva. Uma coisa é se você utilizar o have 5 vezes no mesmo parágrafo. Agora, já que o have é uma expressão muito comum e é utilizada não somente para indicar a ideia de posse, mas também até mesmo como um verbo auxiliar para outras estruturas. E também pelo fato de que você não tem 5 vezes, você tem várias vezes o have sendo utilizado, mas não 5 vezes no mesmo parágrafo. É de fato espalhado no texto como um todo, e já que, mais uma vez, o have é uma estrutura tão fundamental, não tem necessariamente um problema você estar utilizando com uma certa frequência. Agora, uma expressão mais específica, como, por exemplo, problems. Se você somente tem lá problem várias vezes, aí este é um exemplo de uma estrutura que é muito substituível e foi realmente utilizada com excessiva frequência, e isso cria problemas. Mas eu não diria que o have, em particular, aqui nesta produção, criou problemas. Tudo bem? Existem circunstâncias onde que pode criar problemas, mas eu não acho que aqui, em particular, isso criou. Está num nível de repetição não arriscado, em especial para uma estrutura tão fundamental, tão básica. Tudo bem? Bom, pessoal, dúvidas? Sinta-se à vontade para ligar o microfone, escrever no chat room. Aqui, Caio, sim? uma dúvida aqui. À vontade. Você não acha que, pelo tema proposto lá da redação, a gente ter colocado um parágrafo falando de problemas de países em desenvolvimento, e isso também está sendo mencionado lá na conclusão, na cala, que foge um pouco o tema e, consequentemente, pode trazer uma perda de pontos? Eu não diria que isso foge do tema. Por exemplo, vamos voltar ao tema. What other challenges face young people today? Então, você teve duas coisas. How far do you agree with this assessment? Igualmente, what other challenges face young people today? Ou seja, você tinha que abranger no seu lado da moeda, sempre deixando ele óbvio, você tinha que abranger qual é o seu posicionamento nessa posição como um todo, nessa situação como um todo, e não somente essa questão de unemployment. Quais são outros problemas que os jovens enfrentam de uma forma geral? Aí, essa pessoa em particular decidiu, de fato, selecionar a situação de jovens em países de terceiro mundo. Então, faz total sentido. Você poderia ter trago outros problemas, você poderia ter lidado com outras circunstâncias, mas esta pessoa decidiu selecionar os problemas que jovens de terceiro mundo têm que lidar. Entendeu? Verdade, não. Eu tinha perdido essa segunda frase aí. Perfeito. Excelente. Perfeito. O problema seria se isso não tivesse sido mencionado. Este seria o problema. Porque aí a gente não teria respondido o tema como um todo. Exato. Mas eu finalmente que não tinha uma pergunta. Claro. Abrindo mais o tema. Exatamente. Bom, alguma outra dúvida, pessoal? Sinta-se à vontade para ligar o microfone, escrever no chat room. Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida ou questão adicional, eu sinto então que nós aqui estamos devidamente finalizados. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. De fato, tivemos um deep dive, né? Um mergulho bem aprofundado no Task 2, em especial quando nós estamos falando de produções que são como esta, que pedem somente a sua opinião, que são mais frequentes do que produções que pedem os dois lados da mesma moeda. Você pode falar que 2/3 das produções IELTS Writing, temas IELTS Writing, são temas que pedem somente a sua opinião. Agora, isso não pode te fazer ignorar
e não aprender a como fazer temas que envolvem os dois lados da mesma moeda, que será o próximo foco de uma aula, da nossa próxima aula estratégica Writing, porque 1/3 das vezes ainda é muitas vezes. E existe, então, uma grande probabilidade de o seu tema, no seu IELTS real, ser um tema que perde os dois lados da mesma moeda. E se você não saber o que fazer aqui, de fato é um problema. Mas saiba que temas que envolvem somente o seu lado da moeda são mais frequentes do que temas que envolvem os dois lados da mesma moeda. Tudo bem? Então, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Fique com Deus, tenham uma excelente noite. E qualquer questão que venha em mente, sinta-se à vontade para entrar em contato para que eu possa esclarecer, tudo bem? Muito obrigado pela confiança de vocês. Bye, bye.